Testando aqui. Pronto, já está gravando, viu, gente? Adicionei. Prontinho. Colocou o modo de apresentação, Horácio. Prontinho. Então, podemos começar com um pequeno atraso aqui, alguns problemas técnicos, mas que já foram corrigidos. Bom dia a todos. O meu nome é Paula Ribeiro, e dando continuidade às atividades do terceiro seminário do grupo de pesquisa em etnobiologia e conservação da natureza. Nesse momento, iremos começar a mesa redonda relacionada a práticas agroecológicas e CTs. Teremos dois palestrantes, a Horácio Maria e o Luciano Andrade. Em nome da comissão organizadora, gostaria de agradecer aos palestrantes por ter aceito o convite, por a possibilidade de discutirmos sobre uma temática tão relevante. A nossa logística, primeiro a gente vai ter a apresentação da Horácio, e depois a gente vai ter a apresentação do Luciano. De forma resumida, a pesquisadora e docente Horácio Maria Lima da Silva Andrade é graduada em agronomia, mestra em ciências florestais e doutora em etnobiologia e conservação da natureza, ambos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente, ela é docente da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, em Garanhuns, professora do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, também na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco e Federal Rural de Pernambuco, e trabalha com a linha de pesquisa Agroecologia, Meio Ambiente e Sociedade. Atualmente coordena o Centro de Vocacional Tecnológico em Produção Orgânica e Agroecológica, a Incubadora Tecnológica de Empreendedorismo Econômico Solidários, da Agroecologia e Agricultura Familiar. A gente vai começar a apresentação da Horácio, e no final, após as duas apresentações, a gente vai ter um momento, um espaço dedicado para discussões. Então, as pessoas que estão assistindo podem deixar as perguntas no chat e a Horácio e o Luciano vão responder ao final desse. Então, mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite. Paula, nós que agradecemos, não é, esse convite, estar aqui com vocês nesse terceiro seminário do Grupo de Pesquisa em Etnobiologia e Conservação da Natureza. Dizer que é um sábado, não é, de bastante alegria, porque a gente não só vai compartilhar esse momento, né, de troca e aprendizagem, mas também saber, não é, que é de um grande amigo, né, o Carlos, que coordena esse grupo, não é, de pesquisa aí na UNEB. Então, a felicidade da gente estar nessa manhã, virtualmente, a gente se encontrando mais uma vez. Então, eu agradeço o convite, não é, e já vou começando a falar. Você já posso, Paula, também? Pode, fique à vontade. Gente, bom dia. Paula me apresentou, eu sou Horácio Andrade, trabalho aqui na UFAP, não é, que é a antiga Universidade Federal, agora a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, a antiga Rural, né, porque éramos uma unidade acadêmica e agora nos emancipou e nos tornamos universidade. Então, eu vou falar um pouco sobre essa questão das práticas agroecológicas e essas relações, né, de CTs que a gente tem, não é, esse universo que a gente tem da agroecologia enquanto ciência, enquanto movimento, enquanto prática. Bem, quando a gente vai falar sobre essa questão das práticas agroecológicas, eu coordeno, né, junto com o professor Luciano e outros professores aqui na UFAP, um núcleo de agroecologia chamado Agrofamiliar.
É um núcleo que já existe há mais de 10 anos e a gente vem trabalhando justamente para esse conhecimento agroecológico, essas práticas agroecológicas, não é? No Agreste, aqui em Pernambuco, e a gente vem tendo vamos dizer assim, além desse trabalho local, mais uma amplitude, né, regional, no estado, e a gente vem, inclusive hoje, não é, com um grupo de pesquisa com relações, inclusive, internacionais já. Mas só para a gente compreender, eu sempre digo que antes da gente começar qualquer assunto, é bom a gente saber o que é a agroecologia, não é? Embora a gente saiba que tem toda uma conceituação, uma parte teórica, uma parte de trabalho com sistemas agroalimentares, mas a agroecologia, quando a gente vai ver a etimologia da palavra, eu gosto de trabalhar um pouco com esses conceitos. Se a gente vai lembrar, não é, o que é ecologia, quando a gente diz o estudo da casa, não é, o eco e a logia. Quando a gente fala agroecologia, é bom a gente saber que essa casa, esse estudo dessa casa, desse planeta Terra, não é, como o Papa Francisco coloca, nossa terra, nosso bem comum, como os indígenas colocam, não é? Essa mãe terra, não é? Então, que nós fazemos parte dela. Então, a agroecologia, quando a gente já vai estudar, já significa que esse agro, ela tem uma interferência, ela tem uma parte que a gente precisa dedicar, que é as interações humanas nessa terra. E aí, quando um outro conceito que é bom a gente saber também é o de sistemas. Veja, hoje, quando fala de sistema, né, a gente pensa muito na questão da tecnologia, mas esse sistema que a gente coloca aí, a gente pode pensar de muitas formas, não é? Um sistema aí como uma organização, um sistema como uma parte, muitas vezes, não é? Que a gente vai ter que pensar que tem fluxos de energia, que tem entrada, que tem saída, e que a gente vai ter que pensar e olhar de uma forma mais complexa. E o sistema, ele pode ser um sistema financeiro, um sistema econômico, um sistema político. Então, a gente vai olhar esse sistema como uma questão mesmo, não é, mais complexa de entrada e saída, não é, do ponto de vista até o Odum coloca, né, do ponto de vista da agroecologia, a gente vai observar mais essa organização. E aí, quando a gente junta tudo isso, uma das unidades hoje que a agroecologia trabalha é muito observar o agroecossistema. Então, veja aí que eu até separei por cores agro, né, essa interferência, esse humano, né, a presença do ser humano, nesse ego que é a nossa casa, o nosso planeta Terra, e que ele é um sistema. Então, se a gente perturba um pouco esse ambiente, perturba um pouco esse planeta Terra, a gente vai ter algumas interferências. Do mesmo jeito, se a gente cuida desse planeta Terra, a gente vai ter uma interferência. Lembrando que ele vai ser natureza, mas ele vai ser também sociedade. Então, as pessoas que habitam nesse planeta, que organizam também outros sistemas para além da Terra, né, dos sistemas produtivos, o que se organiza vai ter algum impacto, vai ter alguma consequência, não é, que ela pode ter um impacto tanto positivo quanto um impacto também negativo. Então, hoje se estuda muito a agroecologia enquanto ciência, não é? Ela é uma ciência que deve se ver o todo e não apenas as partes, né? Ela deve ter um olhar holístico, um olhar sistêmico, ou seja, sempre estabelecer reflexões, sempre pensar, né, de uma forma mais integrada. Ela é movimento porque se vê que nessa organização de um sistema, como a gente diz, tem as questões econômicas, não é? Tem as questões políticas, tem as questões culturais, não é? Sociais, ambientais. Então, o movimento, no sentido de acompanhar, de ver o que vem acontecendo, e como tem uma lógica, uma interferência humana, não é? Nem sempre o que acontece vai ter, não é, um impacto positivo, muitas vezes pode ter alguns impactos negativos. Então, um movimento no sentido de acompanhar e no sentido também de trabalhar com algumas injustiças ou com algumas exclusões que aconteceram. Então, a agroecologia, ela é uma ciência, mas ela é um movimento que aí vai lutar pelas questões de reforma agrária, vai lutar pelas questões de inserção e visibilidade do trabalho das mulheres, por uma distribuição de bens e riquezas, não é?
E ela é uma prática também, a agroecologia. Por que ela é uma prática? Porque justamente, né, é uma crítica, muitas vezes, a uma questão só produtivista, não é, de produção de alimentos ou de uma outra lógica, mas é visto como uma prática porque ela é uma prática também de desenvolvimento no meio rural, ela é uma prática de sistemas agroalimentares com produções alternativas ou produção mais sustentável, e ela é uma prática que aí quer resgatar valores mais humanos, mais éticos, no sentido de que vai ser uma prática de agricultura, mas ela é uma prática também social. Então, a gente vai ver essa agroecologia nessas dimensões, enquanto ciência, enquanto movimento, no sentido ativo, né, de luta por igualdade, por construção, né, por mercados justos, por um planeta mais saudável, por uma produção de alimentos, né, com distribuição de riquezas, de bens, não é? De resgate de valores, e a gente vai ver que é uma prática que ela vai ser construída no campo, numa forma produtiva, mas, sobretudo, também de uma forma social. Então, essa agroecologia que a gente fala é uma agroecologia que ela vai para além dessa questão de produção de alimentos, e muita gente conhece como agroecologia comparando, né, uma questão de uma ciência que produz alimentos, mas de uma ciência que tem muito a ver, é produzir sem uso de agrotóxico, ou como o pessoal diz, sem uso do veneno, né? Sem o uso do veneno. Então, o que é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a agroecologia, enquanto ciência, movimento e prática, a gente sempre vê dessa forma complexa, dessa forma holística. Né? Então, a gente tem que pensar que há uma produção de alimentos e há uma distribuição desses alimentos. E há, lógico, um grupo consumidor, né? Então, de certa forma, a gente hoje se trabalha muito com romper essa questão da produção para um mercado global, né? E se pensar, muitas vezes, em mercados mais locais. Nesses mercados locais, a gente pode ver uma outra lógica, uma outra construção que rompe ou que vai de encontro a esses modelos, né, de uma produção de alimentos agroindustrial, um modelo muitas vezes agroexportador e que não valoriza a cultura, a tradição ou, como a gente diz, a comida de verdade, o alimento enquanto, né, sustento de nutrição, de vida, não é? Uma alimentação que se produz para alimentar as pessoas e gerar mais vida. Então, é reprodução da vida e coprodução da vida. Por isso que os agricultores, eles vão ter aí uma força muito grande, não é? Porque se diz que se produz alimentos para se manter a vida. E aí a gente vai ver o agricultor familiar como um povo tradicional, e a gente vai ver que tem muitas culturas, inclusive nesses modos de produção. Por isso que a gente diz que existem agriculturas, ou agri, no sentido de ter intervenção humana, e culturas no sentido de identidade. Então, se a gente for conversar com povos quilombolas, eles têm as tradições, eles têm a forma de alimentar que eles milenarmente é passado de geração em geração. Quando a gente conversa com os indígenas, não é? Quando a gente faz algum trabalho com as populações indígenas, eles têm as culturas, as tradições, a forma de lidar com a terra e com o alimento. Então, a agroecologia, por isso que a gente diz, vai para além dessa questão produtiva e vai para além de se produzir sem veneno, como é conhecido, né, muitas vezes. Então, por isso que a gente reforça, a agroecologia é ciência, movimento e prática. E uma das coisas é porque se a gente produz tanto alimento, a gente não pode ver só numa questão produtiva, porque, veja, há muito tempo, mesmo com o modelo da Revolução Verde, vem essa história de que vamos produzir para acabar com a fome. Hoje a gente tem, não é, essa questão industrial, então o agro, né, que se fala do agronegócio, ou então de muito voltado, né, esse modelo agroexportador e a questão das grandes indústrias, mas a gente tem novamente uma situação de fome, não é, no Brasil e nos países da América Latina. Desde 2014 a gente está voltando
para o mapa da fome. Então, é uma situação preocupante. Então, veja, não é só a questão de produção, mas a distribuição, não é? E repensar mesmo esse modelo de desenvolvimento que a gente tem. Então, só para vocês verem, tem muitas campanhas hoje, que aí vocês podem até pesquisar na internet, não é? Tem uma campanha que eu gosto muito, que se trabalha com a questão de outros sistemas agroalimentares, que se fala que é a comida de verdade, que é unindo campo e cidade. Então, é possível, sim, não é, produzir, é possível, sim, ter uma relação diferente com a terra, e a gente precisa pensar que é um alimento de verdade. Né? O que é que vai lhe nutrir, o que é que vai garantir a vida sua e de outras pessoas, não é? Desses agricultores mais tradicionais que eles produzem. E até tem uma máxima nessa campanha que diz assim: você está, não é? E é uma coisa para a gente pensar, você está descascando mais ou desembrulhando mais. Não é? Então, é preciso que a gente descasque mais e desembrulhe menos, no sentido de não ter alimentos ultraprocessados, mas a gente está ingerindo cada vez mais, né, produtos que sejam in natura, produtos que sejam da agricultura familiar, de mercados locais. Então, é uma coisa para a gente repensar, principalmente agora nessa época de Covid, não é? O quanto essas feiras agroecológicas elas têm a ver, ou ela tem uma relação com a questão da saúde, não é? Então, o quanto também muitas vezes se afetou com essa mudança nesse planeta Terra, essa situação dessas pandemias, né, essas mudanças que tem, esses desequilíbrios que acaba tendo repercussão na nossa vida. Né? Aí a gente vem aquecimento global, essas mudanças climáticas e tantas outras questões que aí a gente pode estar afetando. Ou a gente está incentivando uma lógica econômica muito forte, onde os grandes mercados ganham, muitos poucos concentram a renda em detrimento de outros, né, de uma distribuição muitas vezes desigual. Tem outra campanha que eu sempre digo também para que vocês olhem, que é a campanha permanente, né, de combate ao uso de agrotóxicos a favor da vida, que vocês podem acessar na internet, tem muito material, e aí você vê, né, a gente, infelizmente, o Brasil, com as práticas de uma agricultura mais convencional, do agronegócio, do modelo agroexportador, você vai tendo práticas que elas, né, têm a questão de um uso indiscriminado de agrotóxico. Infelizmente, a gente tem assumido aí essa liderança do uso de agrotóxicos, né, e que aí tem envenenado muitos agricultores, tem envenenado, não é, o solo, tem uma situação aí forte, que é a questão das águas, não é? Tem contaminado as águas e, infelizmente, tem trazido o alimento, né, para a casa das pessoas, para as famílias que não colaboram com a saúde nem com o sistema imunológico. Pelo contrário, né, tem um impacto aí muito forte e muito negativo. Então, vocês podem acessar essa campanha e observar também. Então, gente, nisso aí, por que essa história? Porque a gente precisa repensar nossas práticas. Então, repensar as práticas é ver que há um movimento ambientalista, há um movimento ecologista que se coloca que para um modelo de desenvolvimento a gente precisa pensar, não é, em múltiplas dimensões. Então, é pensar a educação ambiental que diz, né, no ambiental, no social, no econômico. E, para além desses, a gente pensar nos aspectos culturais, nos aspectos políticos, né? E nos aspectos éticos, ou seja, esses aspectos fazem a gente repensar um modelo de estrutura, de sistema, de organização e que tenha uma vida melhor, né, nesse planeta. Eu gosto muito desse desenho da Alice, onde ela muitas vezes procurando o caminho, né, então ela faz uma pergunta, para onde deve ir. E a resposta que ela tem é: se você não sabe, né, para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, esse bate-papo inicial é para mostrar que a gente precisa saber que caminho a gente defende nas nossas práticas. Então, na agroecologia, se defende essa questão da sustentabilidade, no mínimo social, o ambiental e o econômico, mas atrelada a essa questão ética, não é, de resgate da cultura,
não é, de um sistema de organização política, no sentido de organização, não é, de distribuição e organização dessas riquezas com menos impacto no ambiente. Então, é esse o caminho que a gente defende, é o caminho da sustentabilidade, não é? Então, quando a gente fala de repensar as práticas no sentido da agroecologia, é a gente repensar desde a produção, a questão de comercialização ou as alternativas de mercados, e também a questão do consumo. Então, a gente é responsável por isso também, não é? Pelas mudanças que acontecem no sistema e que afetam o planeta Terra. Então, como colocam, né, os indígenas e como coloca também a educação ambiental, como coloca o Papa Francisco, né, na encíclica que ele tantas vezes menciona, somos todos terra, ou seja, a nossa terra é a nossa casa comum, é o bem comum, e a gente, ser humano, a gente não está fora do sistema, a gente está dentro desse sistema. Então, o que a gente faz afeta. O que acontece na economia, na política, no desmatamento, na parte ambiental, afeta todo mundo. Quando se contamina a água, afeta as pessoas, não é? Quando se degrada o solo, afeta sim também. Então, são muitos os exemplos, não é? Então, quando a gente pensa na questão da agricultura em si, ou agriculturas, a gente vai ter, como eu disse, um modelo do agronegócio e um modelo, ou as práticas agroecológicas. Então, não é? Se a gente sobrevoa e vê de cima, a gente vê muitas vezes uma lógica de monocultivo, uma lógica mais linear, que é o modelo do agronegócio. Mas, veja, grande parte do que se produz não fica aqui no Brasil, inclusive, não é? Enquanto que o outro modelo, que são as práticas agroecológicas, são as práticas mais tradicionais, as que trabalham com alimento enquanto cultura, a que trabalha para o sustento das famílias, que colocam a parte do excedente no mercado, e também uma lógica bem diferente é que, se você observar, ela tem práticas que elas são conservacionistas, porque aí começa a pensar em ter uma diversidade, em conservar a agrobiodiversidade, né? Os animais que estão ali dentro do sistema, né? Interagindo com o sistema, os polinizadores, né? O cuidado com a água. Então, tem um apelo, ou tem uma prática ambientalista, conservacionista mais forte nas práticas agroecológicas. Veja, porque eu falei que a gente fala do ponto de vista da sustentabilidade. Se a gente olha, inclusive, as metas, né, do milênio, agora, do desenvolvimento, os objetivos para o desenvolvimento sustentável, a gente vai ver no objetivo 12, que fala, não é? Dentre os vários, observem, são 17, fala a questão de igualdade, gênero, né? A questão da erradicação da pobreza, da vida, né, debaixo da água, a questão das alterações climáticas, mas o 12 fala justamente para a gente repensar as práticas de consumo e de produção sustentáveis. Então, a gente tem uma relação direta, sim. As gestões têm uma relação direta, sim. Então, é preciso mesmo a gente repensar as práticas. Eu gosto sempre, né? A gente não decora muitas vezes os 17 que a gente precisa atingir até 2030 para que a gente tenha o planeta mais sustentável. Mas tem essa flor chamada Flor da Sustentabilidade, que ela coloca no cerne 3 questões para a gente pensar numa lógica de desenvolvimento. Então, eu digo sempre que é bom a gente resgatar, porque cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar dos excedentes, no sentido de repartir esses excedentes. Então, veja, nessas 3 dimensões que essa Flor da Sustentabilidade coloca, não é, que aí vem o planeta Terra, cuidar da terra, a questão do agro, não é, das pessoas, das agriculturas, das pessoas que estão ali lidando nesse planeta Terra, e aí eu digo todos os modos de vida, e saber que a gente precisa fazer uma distribuição, ou seja, uma justiça social. E aí, só algumas práticas para a gente ver, não é? Aqui a gente tem trabalhado com a questão das sementes crioulas, ou o resgate das sementes, das tradições camponesas.
Então, o guardar as sementes, o produzir, o ter uma diversidade. Muitas vezes a gente só conhece o feijão preto e o mulatinho, não é? Mas quantas variedades de feijão, de fava que existem, não é? O milho, quantas variedades de milho que existem? Essas sementes, elas são sementes crioulas no sentido que elas guardam vida e que elas podem reproduzir, não é? Que elas são mais adaptadas às mudanças climáticas. Então, são muitas das práticas que a gente pode fazer junto aos agricultores, inclusive faz essa questão de valorização e resgate da agrobiodiversidade. Uma outra, que aí é aquela questão, a gente pensar na produção, não é? Então, nas práticas de produção, muitas vezes a gente precisa pensar em como manejar o solo, de forma que esse solo ele seja rico, ele mantenha a matéria orgânica, ele mantenha, não é, uma questão ali nutritiva também para a produção de alimentos, e que ele não seja contaminado. Como a gente pode cuidar do solo, das plantas e das águas? Não é? Eu acho que é uma primeira parte para se pensar nessa linha de práticas agroecológicas conservacionistas. Então, você vai ver aí a questão dos sistemas, né, de produção que você pode resgatar, os sistemas agroflorestais, né, sistemas biodiversos com uma quantidade maior, né, de proteção do solo e de culturas também, que não seja do monocultivo, mas aí você tem que pensar na alimentação da família. Então, quanto mais diversidade, melhor para aquelas famílias. Quanto mais culturas adaptadas às mudanças climáticas, também vai ser melhor, porque vai ser uma característica da região. O resgate, né, de plantar alimentos, mas que tem a ver com sua cultura. Então, você incentivar, né, essa questão do que é da tradição, o que é da cultura local, não é? E aí você pode ter realmente uma segurança alimentar maior dessas famílias, e um direito à escolha, que a gente fala segurança e soberania alimentar, um direito a essa escolha maior também. Você vai ter a questão de conservar a água, né? Se fala em plantar a água, então a questão do manejo das bacias, né? O resgate das nascentes, sistemas resgate e manutenção dessas nascentes, né? Ter um cuidado para não haver poluição e contaminação dessas águas. Então, são cuidados que a gente fala que são práticas agroecológicas, no sentido, até a gente coloca, inicial no processo. Mas aí, o que é que tem a ver a agroecologia enquanto ciência, movimento e prática? Porque justamente, para além dessas práticas, a gente precisa lembrar algumas questões sociais. Então, resgatar e valorizar as agriculturas indígenas, quilombolas, né, do campesinato, são questões que a gente precisa realmente trabalhar, e também apoiar muitas das iniciativas locais que estão dando certo. Então, uma delas, né, que o professor Luciano, inclusive, vai trabalhar, é a questão das feiras agroecológicas. Então, são mercados, circuitos curtos de proximidade que você aproxima consumidor e produtor, e você está ali com o que a gente começou falando de comida de verdade. Né? Então, aí está um exemplo aqui de um mercado local em Garanhuns, que a gente tem acompanhado no núcleo agrofamiliar, que é uma feira agroecológica. Então, você veja aí que é uma diversidade grande que você pode, não é? Eu digo, descascar mais e desembrulhar menos. Então, é você trabalhar na questão, né, do umbu, da siriguela, da manga espada, né, da manga rosa, de muitas das variedades de feijão que há no local, e também você cria muitas vezes mercados para as mulheres, né, para os grupos étnicos específicos, né? Aqui a gente tem uma atividade com as mulheres quilombolas também forte, né? Uma integração a uns canais de mercado, né? Alternativas de mercado que elas podem acessar. E aí, não é? Eu acho que pensar é a gente pensar, como eu digo, produção, comercialização e consumo. Então, falando na produção, quando a gente fala em ampliar as práticas agroecológicas, a gente tem que ampliar as práticas para além do produtivo, pensar também nas práticas e dinâmicas sociais. Uma coisa importante, gente, a gente tem que pensar em um planejamento e uma gestão de Estado, por isso que se fala de sistema de organização também
política no sentido de que é preciso, sim, oportunizar, não é, para que as práticas agroecológicas saiam também, e extrapolem a questão produtiva. Como quando eu falei em povos e comunidades tradicionais, quando eu estou falando em organização de mercados, a gente está falando em outros sistemas e que é preciso, sim, planejamento e políticas públicas para que aconteça justamente a produção e o consumo responsável, que seja também uma garantia de Estado. Então, vem aí, né, o PAA, o PENAI, né, vem aí não, estão ameaçados. Então, a gente tem que ter realmente também um olhar para essa questão de políticas, né, para o desenvolvimento do meio rural e essa relação campo e cidade que ela existe. Então, tem uma questão que eu gosto de colocar, que é a questão do consumo. Então, a gente também tem que olhar o que é que a gente está incentivando. São práticas agroecológicas e alternativas agroecológicas ou um outro modelo, né? Então, tem uma responsabilidade que é também do consumidor, que a gente não precisa ficar aperreado achando que a gente também é quem tem que dar conta de tudo, porque o consumo é muito influenciado pela mídia, né? Tem esse desenho aí da Mafalda, que ela coloca, né, que use, compre, beba, coma, prove, o que eles pensam sobre nós e o que nós somos. Eita, o maldito sabe que ainda não sabemos, o que nós ainda não sabemos. Ou seja, nós somos também muito influenciados pela mídia, pelos meios de comunicação. Então, a gente precisa trabalhar realmente para a construção de um outro modelo e de outras práticas. A gente precisa saber onde a gente está e onde a gente quer chegar. E o que a gente vai construindo, né, de educação ambiental, de educação formativa, o que é que a gente trabalha de metodologias, não é? Quando a gente trabalha com ensino, com pesquisa de extensão, o que é que a gente constrói no sentido de diálogo, de construção e de visão de uma construção de um outro mundo possível. Então, uma das coisas que se fala é trabalhar realmente essa dimensão do consumo. E, para concluir, eu queria dizer que realmente, né, a gente pode ser a mudança que a gente deseja ver no mundo. Então, meus agradecimentos e a gente continua aí no diálogo, né? Aí está meu e-mail, se alguém depois quiser entrar em contato, a gente continua essa conversa, que hoje eu acho que é só um início. Muito obrigada. Horaza, a gente que agradece pela sua apresentação, muito enriquecedora, um tema extremamente relevante. O pessoal que está assistindo, se quiser, já pode escrever no chat as perguntas, mas a gente vai fazer só no final, mas para não esquecer, vocês já podem fazer as perguntas que eu vou listando aqui depois para a gente deixar para o final. Então, agora a gente vai para a apresentação do Luciano Andrade. De forma resumida, o Luciano Pires de Andrade é graduado em agronomia na Universidade Federal Rural de Pernambuco, também fez graduação em comunicação social pela Universidade Católica de Pernambuco, é mestre em administração rural e comunicação rural pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutor em etnobiologia e conservação da natureza, também pela essa mesma universidade, e atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, em Garanhuns, e é um dos coordenadores do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Agroecologia e Agricultura Familiar e Camponesa. Pesquisa e atua nas áreas de desenvolvimento rural sustentável, economia ecológica, agricultura familiar, agroecologia, extensão rural, políticas públicas e cooperativismo. É professor permanente... Tá tudo ok, sim. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, também da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, e editor-chefe do periódico científico Brazilian Journal of Agroecological and Sustainable. Luciano, mais uma vez, obrigada por aceitar o convite, e pode dar início à sua apresentação. Só uma coisa, um aviso. Quando você projetar a apresentação, fica uma tela embaixo, preta, você clica em ocultar, que aí fica a apresentação inteira.
Já aceitei sua apresentação. Ok, bom dia, Paula. Bom dia a todos e todas. Tá compartilhando, Paula, a tela? Sim, tá ótimo. Em nome do professor Carlos Alberto, eu queria estender o agradecimento pelo convite a toda a organização do terceiro seminário do Grupo de Pesquisa em Etnobiologia e Conservação da Natureza. Tá? Eu espero que estejam todos bem, e queria também, nesse momento, me solidarizar com os familiares e amigos das mais de 170 mil vítimas pela Covid que estão sendo acometidas no Brasil. Bem, gente, a professora Horácio, ela já fez um bom início. Eu queria começar a minha apresentação contextualizando um pouco sobre a atuação da universidade no Agreste Meridional, da UFAP, antiga Unidade Acadêmica de Garanhuns, da UFRPE, e também do próprio núcleo de pesquisa, do núcleo agrofamiliar. A universidade, ela iniciou suas atividades lá no Agreste no ano 2006. O Agreste Meridional, ele é conhecido, ainda hoje, e reconhecido como a maior bacia leiteira do estado e também a maior região produtora de feijão de Pernambuco. E são duas atividades agrícolas e pecuárias que, do ponto de vista do manejo convencional, são extremamente danosas à agrobiodiversidade, à conservação da natureza, ao agroecossistema, porque a forma como ela é praticada, ela agride muito o ambiente. Então, assim, são áreas que perderam muito sua diversidade ambiental, e, de outro lado, também a própria prática do homem do campo, ela se vê prejudicada em função desse tipo de produção. Então, assim, em 2008, iniciou-se o trabalho com um grupo de pesquisa, com o agrofamiliar, justamente no sentido de não apenas trazer para a região essa discussão da agroecologia, mas sim também resgatar o que existe de bom, de importante na própria região, em termos de cultura, em termos de diversidade, em termos de tradição, porque, assim, se fala muito do cultivo convencional, se fala muito do cultivo agroecológico, orgânico, mas os agricultores, gente, a sociedade, ela sempre foi agroecológica. Então, assim, o que aconteceu é que, da década de 50 do século passado para cá, a grande indústria, o grande capitalismo mundial, criou uma receita de bolo, onde se criavam insumos para que você produzisse mais. Só que o produzir mais nem sempre é produzir melhor, nem para o ambiente, nem para as pessoas. Bom, então, nesse sentido, Horácio até já falou um pouquinho sobre isso, vou passar bem rápido. A gente tem no Brasil um problema sério e que, de alguma forma, ele ainda é muito pouco visibilizado, que é a contaminação das águas no país por agroquímicos, provenientes do uso na produção agrícola. Isso é muito sério, porque isso traz problemas, muitas vezes irreversíveis, para a agrobiodiversidade, mas também para as pessoas. Na verdade, essas pessoas produzem alimentos que vão ser consumidos por outras pessoas. E aí a Anvisa fez em 2006, um trabalho nacional com cinco grandes cultivares, produtos, e aí a gente chegou-se na época à conclusão que quase 95% de algumas das amostras dos produtos eles estavam acima dos níveis permitidos para o consumo humano. E isso é uma questão silenciosa que nós vamos consumindo e, ao longo do tempo, isso vai degradando a saúde do ambiente e também a nossa própria saúde. Porque, na verdade, o que aconteceu nesse processo de revolução verde, de criação de uma agricultura, de uma agropecuária tecnificada e empresarial, é que a ideia era se criar um processo para poucas pessoas. Aquelas pessoas que tivessem capital para investir em insumos, e a partir daí, geralmente isso está vinculado a empresas transnacionais, e a partir daí você vai ter grandes produções e grandes retornos para o capital investido. Certo, mas a que custo? Ao custo de extinção de espécies? Ao custo de você, por exemplo,
a FAO fez um trabalho que ela diz que o modo de produção da produção de alimentos no mundo hoje faz com que, a cada minuto, 5 hectares de terra em todo o planeta entrem em processo de desertificação. Até quando o sistema Terra vai suportar uma agressão dessas? E quando não conseguirmos mais produzir alimentos? Então, assim, contemporaneamente, as guerras são por petróleo, são por território, são por poder. Dentro de pouco, nós teremos guerra por água e guerra por solos férteis para produzir comida para a sua população. Não é? Isso não é uma ficção, isso já é uma coisa muito próxima de nós encontrarmos. Né? E aí, gente, na verdade, do que realmente nós precisamos? Nós precisamos de um modo de produção que ele consiga produzir alimentos para alimentar os cerca de 8 bilhões, 7 bilhões e pouco de habitantes da Terra, mas que faça isso de forma sustentável, que faça isso de forma que nós consigamos garantir o modo de produção para gerações futuras. Se hoje eu bebo água doce, eu tenho que ter um sistema de produção que ele possibilite que o meu bisneto, meu tataraneto também tenha acesso a esse recurso natural de qualidade. E, de outro lado, nós precisamos, sim, também de criar nas pessoas uma prática de consumo responsável. Ontem, por exemplo, a gente teve a Black Friday, né? Ontem, hoje está tendo, sei lá. Mas, realmente, será que grande parte das coisas que nós compramos nessas promoções, nessas ações de marketing, será que elas são realmente necessárias? Não é? Eu acho que vale também uma reflexão nossa e vale, principalmente, eu acho que uma conscientização por parte da sociedade de que nós não conseguiremos, por exemplo, manter um consumo de proteína animal no mundo hoje, onde 10 países, 12 países talvez concentrem quase 70% do consumo de carnes no mundo, em detrimento de outros que praticamente você vai para a África, você tem 1,2, 0,8 quilos de carne por habitante ano. Vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, passa dos 100 quilos. Né? Então, assim, é importante que a gente também enxergar o mundo como um todo. Não é? Existiram no mundo, talvez, 2 grandes momentos que foram marcantes para a humanidade, para a existência das pessoas. O primeiro foi quando as pessoas começaram a fazer a prática agrícola. Isso mudou muito o perfil social das pessoas, mudou muitas relações sociais entre as pessoas. O outro ponto assim, de inflexão nesse processo da nossa história de humanidade foi justamente com o surgimento do capitalismo. Isso começou a gerar nas pessoas uma necessidade de acumulação de riquezas que, normalmente, às vezes, é insustentável, insuportável, quando a gente trata de um sistema fechado, como o planeta Terra, que precisa de tempo para se regenerar. Então, já indo direto para a nossa atuação, eu queria focar um pouco a minha apresentação do trabalho que o agrofamiliar ele realiza aqui no Agreste de Pernambuco. Assim que nós começamos a trabalhar aqui na região, nós decidimos que iríamos fazer 2 coisas. Tentar, junto com as entidades parceiras aqui no território, estimular um processo de transição agroecológica, de diversificação da produção, sim, mas também de resgate da cultura e dos processos locais de produção. Porque, na verdade, sempre produzimos, mas o que a gente percebe é que, se fôssemos fazer uma análise física mais aprofundada, cerca de 45% de toda a energia gasta nos 10 ou 12 mil anos que a gente tem de sociedade, a gente gastou isso somente no século XX, com os processos produtivos. E aí a gente gera, e em função disso, a gente tem problemas de aquecimento global, de mudanças climáticas, nós temos problemas, por exemplo, de contaminação das águas, então, os oceanos. Então, assim, a ONU, ela sinaliza que até 2030
nós teremos mais partículas de plástico nos oceanos do que organismos vivos. Isso fruto de quê? Isso fruto de um consumo que, às vezes, ele não é necessário para a sociedade. Bom, mas aí nós começamos a fazer esse trabalho para resgatar o que tinha de bom e que estava sendo, de certa forma, perdida pelas comunidades, do ponto de vista de manejo cultural, de conservação de nascentes, do ponto de vista de, por exemplo, manejo fitossanitário animal e humano também, com fitoterápicos, né? Nós aí tentamos, Horácio já falou um pouco sobre as sementes crioulas, tem um trabalho muito forte aqui na região para resgatar, já se resgatou quase 20 variedades de fava, outras tantas de feijão e milho. Hoje está se tentando fazer esse trabalho com verduras, com legumes, e assim, mostrar que nós temos uma biodiversidade muito rica, muito importante, que ela é relevante e representativa para a sociedade, mas que, com o passar do tempo, com os interesses estandartizados de grandes empresas, você vai começar, mas por que eu vou consumir o feijão fogo na serra, se eu consigo comprar o feijão mulatinho no supermercado, né? E aí, dentro dessa lógica, nós começamos a realizar formações com os agricultores, identificar agricultores que tinham esse interesse de aperfeiçoar esse seu processo de produtivo e também dar visibilidade a esse processo produtivo, e assim, tentando fazer conservação de nascentes, fazer conservação do próprio solo, que o solo na região, aqui é uma região de brejo de altitude, a gente tem relativamente uma boa precipitação anual, só que um solo mal manejado, você perde muito material por erosão. E aí, fazendo esse trabalho, sempre visando, na verdade, valorizar a produção local, os circuitos curtos de produção e a venda direta desses produtos. Bom, e aí, dentro dessa lógica, nós começamos a fazer a implantação de unidades demonstrativas, por exemplo, sistemas agroflorestais na região. Por quê? Primeiro, para mostrar para os agricultores, por exemplo, que plantam feijão, um agricultor convencional, ele imagina que ele retira toda a vegetação arbórea e arbustiva do seu terreno, porque ele acha que o sombreamento vai fazer com que o seu feijão produza menos. Então, assim, as áreas de plantio de feijão, geralmente, são áreas totalmente sem nenhum tipo de vegetação. E aí também tem outra questão. Então, eles começaram a perceber, olha, se tem árvores, vai ter aves. Se tem as aves, ela vai me dar prejuízo. Então, havia muito essa visão. Nós começamos a trabalhar esse processo de forma que eles percebam que, por exemplo, a vegetação no entorno da sua área produtiva vai servir como quebra-vento que vai reduzir a perda de umidade e, por consequência, vai gerar uma melhor produtividade. Se o ano não tiver muita chuva, né? De outro lado, as aves que eles viam como inimigas, elas, na verdade, são excelentes indicadores ambientais e são excelentes no controle de pragas. Então, assim, o agricultor, ele poderia, e normalmente acontece isso, ter uma produção um pouco menor, sim, porém, ele vai ter um custo também menor, porque ele não vai comprar insumos químicos, não vai comprar venenos para poder aplicar nas lavouras, e também vai ter um ganho de qualidade de vida, porque também não vai ficar doente. E aí, assim, concomitantemente a isso, nós percebemos que nós tínhamos que criar alguns espaços para que eles pudessem vender essa produção também de forma diferenciada. Porque, na verdade, a agricultura agroecológica sempre teve e tem muito. A questão é que eles produzem de forma agroecológica, mas eles vendem nas feiras convencionais como produto convencional. E aí, nós criamos uma feira territorial, aqui em Garanhuns, que, no momento, ela participa com 15 agricultores de 5 municípios diferentes. E, nesse processo, nós iniciamos a certificação dos primeiros agricultores, pelo Ministério da Agricultura, como agricultores agroecológicos. Então, aqui, o Estado de Pernambuco tinha 94 organizações de controle social. As primeiras 5 organizações do Agreste, elas foram
implementadas a partir da atuação da Universidade do Núcleo Agrofamiliar e de seus parceiros. Aqui é uma foto, algumas fotos da Agrofeira, tá? A Agrofeira já existe há 5 anos, e a ideia da Agrofeira é que nós consigamos, na verdade, estreitar a relação entre o consumidor e os produtores, né? Então, na verdade, o que é que acontece? Nós não conseguimos produzir determinados produtos todo ano, do ponto de vista agroecológico. Mas o consumidor tem que perceber que, para produzir dessa forma, eu não consigo ter tomate o ano inteiro. Mas eu posso, muito bem, ter substitutos que quando o consumidor for à feira, ele consiga adquirir em substituição àquele outro produto. Isso faz com que nós quebremos a cadeia dos atravessadores, que, na verdade, é quem mais ganha dinheiro nesse processo. E aí nós criamos agricultores mais independentes, nós criamos uma relação de confiança e de comprometimento, porque o agricultor está produzindo alimento. O consumidor vai comprar e acredita que aquele produto é de qualidade. E todas as semanas você vê o consumidor e o agricultor. Então, assim, é comum você ver diálogos tipo, Dona Socorro não veio hoje porque não, ela está doente, eita, o que é que ela tem? Então, os próprios consumidores começam a ter também essa relação de preocupação, de proximidade com os agricultores, com os produtores. Você deixa de ser um anônimo. Você começa a conhecer quem produz a banana, quem produz a macaxeira, e por aí vai. Bom, mas onde nós podemos avançar nesse processo, não é? A gente sabe que é um mercado, vou falar mais à frente um pouco, que é um mercado que está em expansão, mas eu não vejo como um mercado, eu vejo como um processo em que todos ganham. Então, assim, nós não podemos querer mercantilizar um processo que deveria ser o normal, porque no início da produção orgânica aconteceu exatamente isso. Eram produtos extremamente caros. Por quê? Porque eles vendiam a marca, vendiam o marketing de que eram saudáveis. Mas produto saudável é obrigação ser, porque é alimento. Então, é importante que tenhamos essa visão. Então, assim, a gente pode avançar, sim, no aumento da área cultivada no estado, no país, o aumento do número de organizações de controle social, porque isso vai fazer com que os produtos eles tenham a garantia e a segurança de que ele realmente tem uma procedência. E eu acho que nós podemos avançar Então, acho que está no importante que esse é para o centro da discussão, porque ele é estratégico para nós e também para as gerações futuras, né? Então, assim, dentro dessa lógica aí, já passando um pouco mais para a questão realmente de mercado, eu acho que a produção e a comercialização de produtos orgânicos e agroecológicos, eles podem ser expandidos em feiras, em mercados locais, o próprio PA na alimentação escolar das escolas. Essa foto aqui que vocês estão vendo, essa foto aconteceu na segunda semana depois do lockdown aqui em Garanhuns. O local onde eles fazem a feira é dentro de um parque urbano, o parque foi fechado, e aí, o que é que a gente vai fazer? Estamos com os produtos no campo, na propriedade. E aí, foi feito, em uma semana, foi feita uma mobilização imensa, e nós conseguimos viabilizar o processo de entrega em domicílio, de delivery desses produtos, tá? Então, o pessoal de máscara, o pessoal higienizando tudo, tá? A própria manipulação, tendo cuidados adicionais, mas, assim, surgiu um problema, e a partir daí, em função do comprometimento dos consumidores em perceber que os agricultores precisavam também comercializar sua produção para sobreviver, e os agricultores percebendo que os seus alimentos eram importantes chegar na mesa dos seus clientes cativos, foi feito todo um processo de viabilizar isso daí. E os grupos de consumo, que a gente já faz em Garanhuns também, que é uma forma de dar um pouco de estabilidade nesse processo de produção. O processo de produção agropecuária, ele é complicado do ponto de vista econômico, porque, assim, 90% do risco da atividade recai sobre o produtor, que é quem tem menos capital.
O atravessador só faz pegar a produção dele, dar um sobrepreço e repassar a outra pessoa. Não é? O grupo de consumo é uma ferramenta que a gente usa, de certa forma, para estabilizar a receita do agricultor, dando tranquilidade para ele tocar a sua produção. Porque o próprio processo de transição agroecológica, ele é lento. Ele não consegue a gente não consegue mudar um sistema produtivo de um momento para o outro. Isso é feito em etapas, né? Eu tenho só, acho que 2 minutos, mas eu vou ser rápido. Eu já falei rapidamente sobre a potencialidade. Pode ficar tranquilo, tá? Não precisa acelerar muito, não. A gente ainda está no tempo. A gente depois coloca mais uns minutinhos finais. Então, assim, o mercado de produtos orgânicos no Brasil, ele não chega a ser invisível. É um mercado de 500 milhões de reais, de 300 mil toneladas, e que cresce de 20% ao ano. Na verdade, eu acho que o nosso grande desafio também, do ponto de vista produtivo, hoje nós já conseguimos, de certa forma, trabalhar todas as nuances das culturas e das necessidades de produção e de manejo em função de não usar produtos convencionais. Isso já é uma tecnologia mais ou menos já estabelecida, mas eu acho que nós precisamos, sim, trabalhar a sociedade. Nós precisamos, sim, trabalhar os consumidores. Não só os consumidores de maior renda, existem pesquisas sobre isso, eles buscam esses produtos porque existe na cabeça dele, e é verdade, a questão da saúde. Mas eu acho que nós precisamos avançar em termos de sociedade, na verdade, para mostrar para esses consumidores, para mostrar para a sociedade a importância socioambiental de se estimular, de se valorizar e de se ampliar essa produção, não é? Porque isso vai reverberar para a sociedade em torno de qualidade de vida e de ganho ambiental em médio e longo prazo, tá? Bom, mas o que a gente acha que pode ser utilizado como ferramenta, como catalisador enzimático para tornar esse processo mais ágil e mais amplo, é sim, fazer um processo de valorização da agricultura familiar, tá? Da indicação geográfica. Então, por exemplo, supermercados da Espanha, a União Europeia hoje tem a fronteira aberta entre os diversos membros da União Europeia, existem indicações geográficas nos supermercados dizendo queijo da Galícia, de local, valorizem da região, porque aí é a história do ganha-ganha, né? Se eu ganho comprando produto local de qualidade, eu também vou fazer com que aquele produtor se mantenha no e que ele se gere um sobrepreço sobre ela, para que aquela empresa detentora dessa inovação ela ganhe mais. Então, assim, estamos falando de alimentos. A gente está mercantilizando alimentos. E muitas vezes mercantilizando um processo, um produto, que nem tem essa qualidade toda, né? Mas aí, gente, eu acho assim, como desafio, a gente precisa fortalecer esses espaços de comercialização, para que outras pessoas percebam, para que os produtores percebam, para que os feirantes percebam que esse é um caminho, que essa é uma possibilidade viável. Um dos grandes problemas que nós tínhamos no início do trabalho aqui no Agreste de Pernambuco é que os vizinhos dos agricultores que nós trabalhávamos diziam que eles eram loucos. Rapaz, tu tá doido? Como é que tu vai produzir pimentão sem botar veneno? Tu vai morrer de fome. E hoje, essas pessoas, esses vizinhos veem aqueles agricultores trabalhando menos e com a renda possivelmente melhor do que a anterior e com a qualidade de vida de sua família, com a saúde, com a alimentação, com a nutrição também muito melhor, não é? Então, assim, a gente precisa trabalhar essa educação dos consumidores, sim,
porque eu acho que isso é que vai fazer a grande diferença. Uma vez uma pessoa me perguntou numa palestra, professor, o que é que você acha que nós precisamos fazer para que os supermercados não vendam tomates, foi na época da pesquisa da Anvisa, não vendam tomates com tanto veneno? Eu disse, olha, o que nós precisamos fazer é não comprar. A partir do momento que nós nos recusamos a comprar aquele produto com aquela qualidade, as pessoas que produzem esse produto vão perceber que vão ter que mudar o sistema de produção, vão ter que começar a utilizar variedades menos produtivas, menos resistentes, mas que tenham pessoas dispostas a comprar esse produto. Enquanto nós estivermos aceitando comprar produtos de má qualidade, produtos que sejam, por exemplo, irrigados, com água contaminada com coliformes fecais, 90% do alface comercializado nas feiras livres do país, se for fazer análise de coliforme fecal, vai dar positivo. Por quê? Porque a água que é usada para fazer irrigação é água que não tem o tipo de cuidado de tratamento. Aqui em Garanhuns mesmo tem problemas seríssimos em relação a isso. Então, enquanto nós não acharmos que isso não é normal, nada vai mudar. Tá? E assim, nessa lógica, nós precisamos ampliar a discussão e avançar no processo da conservação da biodiversidade, da própria produção de água. Então, assim, aqui, apesar de ser uma região que chove muito, mas está se perdendo muito da produção de água, está se perdendo muito das nascentes que estão se acabando em função do modelo de produção que se impõe a essas áreas. Por exemplo, visitamos uma propriedade há um tempo e o camarada tem uma nascente no meio do cercado. Eu disse, mas, companheiro, por que você não cerca para o gado com o peso da pata não compactar aqui as vias da nascente? Não, vai me dar trabalho. Aí eu vou ter que colocar água para a água beber. Assim ela bebe na nascente. E em pouco tempo, com certeza, essa nascente vai começar a ter problema vai morrer, né? E aí, a nossa ideia, o que a gente quer chegar, na verdade, são em agroecossistemas equilibrados, consumidores conscientes do seu consumo, da necessidade de compra sim, de consumo, mas respeitando todo um processo agrobiodiverso. Acho que nós precisamos valorizar o nosso agricultor, que se dispõe a fazer esse trabalho excedente para nos ofertar esses produtos de qualidade. E sim, claro, com isso nós vamos fortalecer os mercados locais e consolidar uma familiar e um ambiente sustentável. Muito obrigado, gente. Eu acho que eu estourei um pouco tempo. Não, Luciana, a gente ainda tem um tempinho para perguntas. Obrigado pela excelente apresentação. Agora a gente vai abrir para perguntas. Então, o pessoal pode começar a fazer perguntas no chat, por favor. Enquanto eles não começam a perguntar, eu já tenho uma primeira pergunta. Na verdade, eu tenho várias perguntas, mas a gente vai priorizar aqui o pessoal que está assistindo. E, assim, eu queria que você, dentro da sua prática de pesquisa, extensão, quais os principais desafios com relação à certificação? Porque o que acontece hoje em dia? Tem muitos produtores, por exemplo, eu sou da Bahia, meu pai trabalha com agricultura familiar também, a convencional é uma parte agroecológica. E um dos principais entraves na parte do que ele cultiva banana de forma agroecológica, existe uma série de barreiras para que o agricultor consiga essa certificação de produção ecológica. Vocês também têm enfrentado muito esse problema aí? Eu respondo, Araza? É para os dois, eu não sei quem sentir mais à vontade. Tudo bem. Nós sentimos isso aqui também, né? Eu acho, Paulo, que tem que ser um passo por vez, né? A gente fala isso muito com os nossos agricultores. Então, assim, nós optamos em fazer um trabalho aqui, tanto é que eu falei rapidamente na apresentação, eu não me ative muito a isso, que nós optamos em trabalhar por certificação participativa, mesmo sabendo que a certificação por OCS, eu só consigo viabilizar a venda direta do agricultor vendendo para o consumidor.
Mas por quê? Você não quer que ele tenha ganho de escalas? Eu quero sim, mas eu preciso preparar o primeiro. Então, assim, para eu partir para uma certificação tipo SPG, onde ele começa, onde ele pode, por exemplo, entregar em supermercados, entregar em restaurantes, eu tenho que organizar a comunidade, organizar a entidade, a associação para esse processo. E isso, na verdade, é um processo lento. Porque, assim, a universidade, a gente não tem que fazer pelo produtor. A gente tem que contribuir para que ele tenha a sua independência. Ele tem que se apropriar do processo. E essa apropriação do processo também demora. Não é uma coisa rápida. Então, assim, da mesma forma como é lento o processo da migração, da transição agroecológica de uma atividade convencional para uma atividade agroecológica, o processo de organização social desses agricultores também é um processo de conquista. E conquista dia após dia, degrau por degrau. Então, dentro dessa lógica, a gente optou por fazer isso. Porque quem pode, o grande agricultor que tem dinheiro, ele contrata, por exemplo, um IBC, que é uma empresa de auditoria, e ele paga lá 5, 8, 10 mil reais, e com 15, 20 dias ele tem o certificado dele. Só que nem o nosso agricultor tem esse dinheiro, nem a gente imagina que precisa ser dessa forma. Verdade. Muito obrigada. A gente tem uma pergunta aqui da Milena Cardoso. Vocês estão tendo acesso ao chat, Luciano e Horácio? Então, ela pergunta, gostaria de saber quais as formas de inserir os pequenos agricultores familiares em projetos como o PAI e PENAI. Veja, essa pergunta, não é? Assim como o Luciano respondeu antes, a questão da certificação, uma coisa que a gente vê muito hoje, que é necessário, é que os agricultores eles tenham assistência técnica. Gente, é impressionante como a gente tem apenas 7% dos agricultores do Nordeste têm assistência técnica. A gente está falando famílias. Se a gente vai colocar grupos de mulheres ou assistência técnica na perspectiva agroecológica, ainda a gente vai ter um número mais reduzido. Então, veja, algumas coisas que a gente está colocando, certificação, algumas coisas que a gente está colocando, né, como certificação, ou então acesso a mercados que a gente chama governamental, como o PAA e o PENAI, é importante sim que se tenha assistência técnica. Por que assistência técnica? Porque tem algumas coisas que são burocráticas e que não é que os agricultores não consigam, pelo contrário, eles conseguem sim. Mas também é um outro dado de realidade que grande parte desses agricultores familiares, eles têm baixo nível de escolaridade ainda, né? A questão da exclusão, a questão da tecnologia no meio rural, a gente está vendo agora na pandemia que isso aí que se acentuou. Então, tem muito formulário que às vezes tem que preencher em algum sistema. Então, quando você tem acesso ou você tem grupos de assistentes técnicos acompanhando, seja de governo ou seja de ONG, melhor ainda para esses agricultores garantirem. Então, uma das coisas é ter assistência técnica. É um dos fatores, assim, primordiais. Mas, se a realidade é que a gente só tem 7%, então a gente não tem, não é? Se a gente não tem, então, buscar alternativas locais. Como é que você pode? Luciano falou a questão de organização da comunidade. Como você, em associação, você pode organizar e você ter aí geralmente tem, né, uma pessoa que a gente até diz popularmente, né, mais desenrolada, né, mas pode trabalhar com algumas questões que são necessárias para você acessar a documentação, e você ter um outro lado também. Por exemplo, os IFs, os Institutos Federais, têm trabalhado com as compras institucionais, então tem visto exatamente como é que pode fazer com que as compras do IF sejam da agricultura familiar, porque existe uma legislação, então é cobrar também, é juntar um grupo de pessoas que possam ir, não é, nesses lugares e ver como é que pode acessar, esses agricultores podem acessar. As prefeituras, merenda escolar, gente, tem tudo que é prefeitura. Só que muitas vezes os conselhos procuram outros municípios, procuram outros grupos de agricultores mais organizados, às vezes é num município diferente.
para poder vender naquele espaço, não é? Para ter a compra pelo PENAI. Então, realmente, é ter organização, ter grupo que acompanha, ter assistência técnica e ter uma comunicação dos dois lados, aquela coisa que eu falava da gestão. A gestão do Estado, a gestão governamental não está só em uma escala, não. Muitas vezes, nessas escalas locais, tem instituição, sim. Então, como é que você pode ver dentro da instituição, dentro do IPA, não é? A questão do PA é muito no IPA, então vai lá no IPA, procura saber como é que está organizado, como é que os agricultores vão ter acesso. O PENAI procura ver, junto a essas organizações que tem a questão da merenda escolar, não é? Feita de as prefeituras, os IFs, e aí tenta ver, para haver uma comunicação dos dois lados. Agora, tem que ter a organização dos agricultores, sim, porque eles têm que organizar aquela história da produção, para poder colocar o produto e entregar num determinado período. Luciano falou a questão da sazonalidade, não vai ter todo o produto em toda época, não é? Mas tem que ter uma organização para uma garantia dessa compra e desse produto. Então, é preciso a organização dos dois lados, não é? E cobrar, principalmente, dos gestores. Agora teve essa questão das eleições, cobram dos gestores também municipais essa questão da organização, ao menos do PENAI. E ficar atento, né, porque a ameaça de acabar com essas políticas públicas está sendo muito grande. Então, você já tem, a nível de Brasil todo, você tem um decréscimo dessas compras pelo governo, sabe? Então, a gente ficar atento também para que isso não aconteça tão fortemente. E tem muita fé aí, né? Tem uma das pessoas, a Cátia Gomes, disse que o filho dela está fazendo a graduação em agroecologia. Então, essas pessoas têm crescido aí, o número de profissionais, né, estudando graduação. A gente mesmo faz parte de uma pós-graduação, agora do mestrado e do doutorado. Então, essas pessoas também entraram em campo, né, para ajudar, né, esse processo dessa mudança gradual, né, Luciano, que vai acontecendo. Ok, a gente tem mais uma pergunta aqui da Deise. Ela citou uma fala de Luciano que fala: a cada 5 minutos, 5 quilômetros de produção de terra entram em processo de degradação. Foi dessa forma mesmo que você colocou? Eu gostaria que eu explicasse melhor esse trecho falado na sua palestra. Eu falei que a cada minuto, 5 hectares de terra. 5 hectares. E tem processo de desertificação. Isso é um dado de 2000. Isso é um dado, acho que de 2006, da FAO. E por que isso? Porque, assim, o modo de produção hoje, convencional que se tem, se cria um processo onde a lógica é transformar o agroecossistema numa grande fábrica de alimentos. Só que para fazer isso, praticamente você acaba com a diversidade biológica, microbiológica do solo. Por exemplo, aqui no Agreste de Pernambuco, e a gente tem essa tecnificação toda. Para um agricultor produzir feijão com a produtividade média da região, ele não consegue produzir usando adubo orgânico, esterco de gado, cama de galinha. Ele tem que usar o quê? Fertilizante químico. Tudo isso tem um custo. Isso tem um custo econômico para ele, como produtor, mas também tem um custo ambiental, porque isso acidifica o solo, isso faz com que os micro-organismos do solo comecem a desaparecer, e aí o solo não consegue repor os nutrientes naturalmente, incorporar matéria orgânica, dificulta a percolação da água no solo. Então, ao longo do tempo, esse processo sendo realizado ciclo após ciclo, começa a gerar um processo de desertificação. Quando a gente tem um solo, eu brinco às vezes com os agricultores, que se transforma quase em isopor. Por quê? O solo passa a ser apenas um elemento de fixação da planta. Todos os restos dos elementos tem que ser nós que tenhamos que colocar para que você consiga fazer essa se espera para aquela cultura com esse modo de produção convencional. Ok. Estamos chegando ao final. Então, a gente vai abrir para considerações finais. Mais uma vez, em nome da comissão organizadora,
Gostaria de agradecer ao Luciano e aos pesquisadores Luciano e Horaza. É um tema extremamente relevante. O trabalho que vocês vêm desenvolvendo é um trabalho encantador. Então, assim, quando a Horaza falou mesmo da questão de recuperação de biodiversidade com o projeto de sementes crioulas, é algo muito relevante. Eu trabalho com microbiologia do solo, quando eu penso em práticas agroecológicas, entra aí a fixação biológica de nitrogênio, manejo de culturas que potencializam essas bactérias no solo. E também a gente vê, assim, os inúmeros desafios, até no tocante com relação às políticas públicas e a falta de assistencialismo técnico especializado para essas comunidades. Eu acredito que isso seja realmente um desafio muito grande para vocês atuarem, trabalharem com essas áreas, com essas comunidades. Então, vocês gostariam de acrescentar mais alguma informação para a gente finalizar? Mais uma vez, muito obrigada. Eu gostaria só, né, de dizer que realmente a gente tem que pensar. Teve uma pessoa há uns 15 dias que disse assim: olha, tem muita gente que diz que a agroecologia é coisa de pobre. E eu digo: não, minha gente, a gente tem que pensar diferente. Enquanto dizem assim, o agro é pop, a gente diz da agroecologia nós somos top. Por quê? A gente está vendo que onde tem, a gente já tem aqui no Brasil estados, né? Quando você fala estado do Brasil, você vê países da Europa. Você tem aqui no Brasil estados, municípios que já declararam ou então estão fazendo legislação para ter um município ou um estado agroecológico. E isso tem mudado realmente a vida das pessoas, tem mudado o sistema agroalimentar, tem mudado a forma de organização, a paisagem desses lugares, né? A gente tem países que trabalham com essa lógica mais conservacionista, uma lógica de uma economia solidária. Então, isso não é coisa de se pensar ou estar se menosprezando, ou dizendo que é isso ou é aquilo. É uma outra maneira, sim, é como eu disse no caminho de Alice, é a gente saber que caminho a gente quer seguir. Se a gente tem certeza desse caminho, é ir em frente, né? Então, eu agradeço, né, Paula, em seu nome a todos os estudantes, aos meus amigos, né, Carlos, o Baneide, que eu vi que estava por aqui também, não é? Dizer que a gente tenha muita fé, muita esperança e que a gente vá construindo realmente essa prática, essas novas práticas já agora, não é? A gente vai assumindo esse caminho que a gente quer seguir, né? Então, eu agradeço, não é, em nome da comissão que está organizando aí o convite e estar aqui com vocês nesse momento, nesse sábado, dialogando sobre a agroecologia e sobre as práticas. Ok, a gente que agradece. Eu quero agradecer também, né, o convite, dar os parabéns a vocês pelo evento. Eu queria terminar citando uma frase do Helder Câmara, né? Ele disse que nada muda se você não muda, ele dizia. E aí eu acho que esse nosso bate-papo de hoje, eu acho que a principal função dele é de criar, de gerar uma inquietação em cada um de nós, para que nós possamos dar visibilidade a essa temática, a essa discussão, para que, quem sabe, nós consigamos começar a fazer essa mudança que o ambiente e que a sociedade tanto necessita. Obrigado, gente. Ok, a gente que agradece e que a gente possa pensar um pouco mais na questão também do consumo consciente, né? O que a gente pode fazer para contribuir com o desenvolvimento sustentável. Então, obrigado a todos os presentes, aos palestrantes. Eu vou encerrar a sessão. Tchau.